No terceiro andar do Hospital Santa Isabel, onde o silêncio tinha peso e até os passos pareciam pedir licença para existir, o quarto 317 permanecia como um território suspenso entre a vida e a ausência. As luzes jamais se apagavam por completo. Os monitores respiravam por um homem que já não falava, já não sorria, já não comandava impérios. Durante 92 dias, Augusto Valença, um dos empresários mais poderosos da cidade, permaneceu imóvel naquela cama, cercado por aparelhos caríssimos, médicos renomados e visitas frias que sempre duravam menos do que a educação exigia. Todos entravam com a expressão certa, com o luto ensaiado, com as palavras corretas. Todos saíam olhando o relógio. O homem que em vida controlara milhões, contratos, prédios e destinos, agora era apenas um corpo em silêncio, preso a uma espera que ninguém sabia explicar. A enfermeira Lídia já conhecia aquele quarto como quem conhece um segredo triste. Sabia o horário dos remédios, a pressão que os médicos queriam ver, os suspiros mecânicos do respirador, o cheiro limpo demais que o ar-condicionado espalhava de madrugada. Também sabia de algo que não constava no prontuário. Augusto Valença estava completamente sozinho. Não importava quantas flores caras aparecessem no hall, quantos advogados ligassem para saber do quadro clínico, quantas ordens fossem dadas em voz baixa pelos corredores. Sozinho era a palavra correta. A irmã vinha uma vez por semana, sempre de salto alto, perfume caro e pressa nos olhos. O sobrinho aparecia quando havia papéis para assinar ou algum administrador do grupo queria uma autorização impossível. A noiva, que os jornais ainda chamavam de futura senhora Valença, estivera ali 2 vezes. Na primeira, chorou bonito. Na segunda, perguntou discretamente ao médico se existia alguma previsão realista para o despertar. Depois disso, nunca mais voltou. Naquela noite chuvosa, Lídia terminava de ajustar a medicação quando escutou um som que não combinava com a UTI. Não era o bip dos aparelhos, nem o rodar do carrinho de enfermagem, nem o murmúrio distante da recepção noturna. Era uma voz fina. Uma voz de criança. Lídia congelou por um segundo e virou-se devagar, acreditando ter ouvido errado. Mas não tinha ouvido errado. Ali, ao lado da cama do homem mais vigiado do hospital, estava uma menina de talvez 7 anos, magra, de vestido simples e chinelos pequenos demais para os pés. Os cabelos presos às pressas em 2 Maria Chiquinhas tortas e os olhos enormes, tão sérios que pareciam velhos demais para o rosto infantil. Ela segurava a mão de Augusto Valença com uma delicadeza que nenhum dos médicos tivera em 3 meses. Lídia sentiu o coração disparar. Menina, como você entrou aqui? A pequena não gritou, não se assustou, não fugiu. Apenas levantou o rosto e respondeu num sussurro que parecia respeitar algo sagrado. A porta do corredor estava aberta. Eu só vim falar com ele um pouquinho. Ele fica muito sozinho. Lídia deu 2 passos rápidos, olhando primeiro para a menina, depois para a porta, depois para os monitores. Se alguém da direção visse aquela cena, não haveria explicação suficiente para impedir uma demissão imediata. Criança na UTI. Filha de funcionário, provavelmente. Aquilo era o tipo de escândalo que virava reunião, advertência e desastre antes do amanhecer. Você não pode estar aqui. Este andar é proibido. Cadê sua mãe? Ela está limpando o corredor do outro lado. Mas eu venho bem quietinha. Não atrapalho ninguém. Venho. A palavra bateu em Lídia com força. Como assim você vem? A menina abaixou os olhos, como quem sabia que estava confessando algo errado, mas não algo mal. Já faz muitos dias. Às vezes eu só sento ali e conto do meu dia. Às vezes eu canto baixinho. Eu acho que ele escuta. Lídia sentiu um arrepio subir pelos braços. Durante semanas, ela havia notado pequenas alterações nos registros noturnos. Coisas mínimas demais para afirmar qualquer relação, mas curiosas o suficiente para deixar a equipe intrigada. Picos discretos de atividade, mudanças sutis nos batimentos, reações leves em horários em que não havia procedimento algum. Sempre à noite. Sempre depois das 11. Qual é o seu nome? Clara. E por que você fala com ele, Clara? A menina olhou para o rosto imóvel de Augusto antes de responder. Porque ninguém merece ficar sozinho no escuro. Lídia não soube o que dizer. Havia algo naquela resposta que não parecia decorado, nem ingênuo, nem infantil. Parecia verdade. Uma verdade simples, dessas que os adultos esquecem porque passam a vida ocupados demais para sentir. Clara voltou a apertar a mão do milionário e continuou, como se a presença da enfermeira não mudasse nada. Hoje eu trouxe uma história. Minha mãe disse que quando a gente está com medo ajuda a ouvir uma voz amiga.
Então eu pensei que talvez o senhor também esteja com medo. Se estiver, não precisa ter. Eu posso ficar aqui só mais um pouquinho. Na tela do monitor cardíaco, uma variação discreta fez Lídia prender a respiração. Ela se aproximou mais. Não era um alarme. Não era nada clínico suficiente para justificar uma euforia. Mas era diferente. Muito diferente. O traçado, antes monótono, reagira. Clara percebeu e sorriu com a naturalidade de quem não se impressiona com milagres porque ainda não aprendeu que eles deveriam ser raros. Viu? Eu falei. Ele sempre responde um pouquinho. Isso pode ser coincidência, murmurou Lídia, mais para si mesma do que para a menina. Mas Clara balançou a cabeça devagar. Não é coincidência. É que ele escuta por dentro. E então começou a falar com Augusto, como se falasse com um amigo cansado depois de um dia ruim. Hoje a mamãe quase perdeu o ônibus, mas uma moça esperou ela correr. Aí ela riu quando chegou em casa, mesmo chorando antes. Eu finjo que não vejo quando ela chora, porque ela não gosta. Mas eu vejo. Também teve prova de matemática e eu fui bem. Tirei 8. Queria tirar 10, mas a professora disse que 8 também é bonito quando a gente se esforça. E eu desenhei um sol para você, porque este quarto é muito sem cor. Enquanto a menina falava, Lídia observava Augusto com atenção quase religiosa. Nada de abrir os olhos. Nada de movimento brusco. Nada que pudesse ser chamado de despertar. Mas havia alguma coisa. A rigidez do rosto parecia menos severa. A linha da boca, antes dura e caída, parecia estranhamente mais branda. E, por um instante curto, muito curto, Lídia jurou ter visto os dedos dele responderem ao toque da menina. Clara também viu. Tá vendo? Ele mexeu. Quando eu falo da minha mãe, ele sempre mexe. A enfermeira sentiu a garganta apertar. Clara, você precisa sair daqui agora. Se alguém te vir, sua mãe pode perder o emprego. A menina mordeu o lábio, como quem entendia mais das crueldades do mundo do que deveria. Levantou-se devagar do banquinho, mas antes de soltar a mão de Augusto aproximou o rostinho do ouvido dele e sussurrou. Eu volto amanhã. Não desiste, tá? Tem gente ruim lá fora, mas também tem gente boa. E eu ainda quero te contar quando minha mãe sorrir de verdade. No mesmo instante, um som ecoou no corredor. Passos firmes. Voz masculina. Autoridade aproximando-se. Lídia empalideceu. Conhecia aquele ritmo de passos. Era o Dr. Marcelo Viana, diretor clínico do hospital e homem de confiança da família Valença. Se encontrasse uma criança ali, o caos seria imediato. Vai. Agora. Clara correu para a porta, mas antes de sair virou-se uma última vez. Seus olhos pousaram em Augusto com uma ternura quase dolorosa. Boa noite, moço rico. Dorme sem medo. Eu tô aqui. Ela desapareceu no corredor segundos antes de o médico surgir na entrada do quarto. Está tudo normal por aqui? Perguntou ele, folheando uma prancheta. Lídia olhou rapidamente para a cama, depois para o corredor vazio, depois para o monitor que ainda mostrava uma atividade levemente alterada. Seu coração batia tão forte que quase doía. Sim, doutor. Tudo normal. Mas não estava. Pela primeira vez em 92 dias, algo naquele quarto havia mudado. E Lídia teve a estranha e incômoda sensação de que a mudança não viera dos remédios, nem das máquinas, nem da medicina. Viera de uma menina pobre, filha de empregada, que ousara fazer o que ninguém importante tinha tempo de fazer, ficar. Na manhã seguinte, o Hospital Santa Isabel despertou como sempre despertava, apressado, técnico, cheio de passos rápidos e conversas em voz baixa pelos corredores claros. Os médicos entravam e saíam das salas de reunião com gráficos nas mãos, os residentes consultavam prontuários com o olhar cansado de quem mal havia dormido e os elevadores nunca paravam de abrir e fechar suas portas metálicas. Para quase todos ali, aquele era apenas mais um dia de trabalho. Mas para a enfermeira Lídia, não. Desde o momento em que saiu do plantão naquela madrugada, uma imagem não havia saído de sua cabeça. A pequena Clara sentada ao lado do leito de Augusto Valença, falando com ele como se conversasse com um velho amigo. A naturalidade da menina, a tranquilidade com que segurava a mão daquele homem poderoso e silencioso, e principalmente aquele leve movimento dos dedos que Lídia jurava ter visto. Talvez fosse imaginação, disse a si mesma pela 10ª vez. Ainda assim, antes mesmo de trocar o jaleco, ela caminhou até o quarto 317 e abriu o prontuário eletrônico do paciente. Seus olhos correram pelos gráficos da madrugada. Pressão estável. Saturação normal.
Atividade cerebral dentro do padrão esperado para um paciente em coma prolongado. Mas havia algo ali. Entre 23 horas e 47h12, o registro mostrava pequenas oscilações neurológicas. Nada que justificasse um alerta médico. Nada que exigisse intervenção. Mas também nada que estivesse ali nas noites anteriores. Lídia franziu a testa. Coincidência, murmurou. Ainda assim, decidiu verificar pessoalmente. Entrou no quarto com passos suaves. Augusto Valença permanecia exatamente como sempre. O mesmo silêncio, o mesmo rosto imóvel, os mesmos aparelhos respirando por ele. Um homem acostumado a comandar tudo, agora completamente dependente de máquinas e decisões alheias. Ela aproximou-se da cama. Bom dia, Sr. Valença, disse quase automaticamente, como sempre fazia. Nenhuma resposta, claro. Mas algo nela se perguntou, pela primeira vez, se talvez aquele homem realmente pudesse ouvir alguma coisa. Durante toda a manhã o hospital seguiu seu ritmo normal. Reuniões, visitas médicas, exames, discussões sobre prognóstico. O caso de Augusto era conhecido entre os profissionais como um daqueles enigmas clínicos que se prolongam além do esperado. Os especialistas diziam que o cérebro humano ainda escondia muitos mistérios. Alguns pacientes despertavam após meses. Outros nunca mais. No meio da tarde, uma figura elegante atravessou o saguão do hospital com passos firmes. Vitória Valença. Alta, impecavelmente vestida, com um conjunto de alfaiataria escura e óculos de sol que escondiam metade do rosto, ela caminhava com a confiança de quem sabia que o prédio inteiro se moveria se ela assim desejasse. A irmã mais velha de Augusto carregava não apenas o sobrenome da família, mas também grande parte do poder econômico do Grupo Valença. Ao chegar à recepção da UTI, retirou os óculos e perguntou com frieza educada. Meu irmão apresentou alguma mudança hoje? A enfermeira da recepção consultou rapidamente o sistema. Não, senhora Valença. O quadro permanece estável. Vitória assentiu, como quem já esperava essa resposta. Estável. A palavra que os médicos usam quando não querem admitir que não sabem o que virá. Entrou no quarto 317 e observou o irmão por alguns segundos. Augusto parecia menor ali, pensou. Menos imponente do que o homem que costumava dominar salas de reunião com um simples olhar. Durante alguns instantes ela permaneceu em silêncio, como se calculasse alguma coisa. Depois suspirou. Se vai acordar, acorde logo, Augusto. O grupo inteiro está parado esperando decisões que só você pode tomar. Não houve emoção em sua voz. Apenas pragmatismo. Ficou ali por exatamente 4 minutos e 20 segundos. Então saiu. Quando o relógio marcou quase 11 da noite, o hospital começou a entrar naquele estado estranho entre atividade e silêncio que só existe em plantões noturnos. Os corredores ficavam mais vazios, as luzes mais suaves, e o som constante das máquinas parecia ainda mais presente. Lídia estava novamente de plantão. Enquanto organizava os medicamentos da madrugada, não conseguiu evitar que seus olhos se voltassem para o corredor que levava ao quarto 317. Será que ela volta? Quase meia-noite. Nenhum sinal. Talvez a menina tivesse entendido o risco. Talvez a mãe tivesse descoberto. Talvez tivesse sido apenas uma coincidência estranha que nunca mais se repetiria. Lídia estava prestes a desistir daquela ideia quando ouviu novamente um som familiar. Passos leves. Muito leves. Virou-se devagar. Clara estava ali. A menina apareceu no corredor segurando algo nas mãos. Um papel dobrado várias vezes, como se fosse um tesouro pequeno demais para caber no bolso. Você voltou, disse Lídia, quase sem perceber. Clara sorriu tímida. Eu prometi para ele. A enfermeira olhou para os lados, certificando-se de que ninguém observava. Você sabe que isso é perigoso, não sabe? Sei. E mesmo assim veio? A menina levantou os ombros de maneira simples. Ele fica muito sozinho. Havia uma lógica desarmante naquela resposta. Lídia respirou fundo. 5 minutos. Só isso. Os olhos de Clara brilharam como se tivessem acabado de lhe dar um presente enorme. Obrigada. Entrou no quarto com passos cuidadosos e subiu novamente no banquinho ao lado da cama. Augusto permanecia imóvel, mas Clara o cumprimentou com a mesma naturalidade da noite anterior. Oi, moço rico. Eu voltei. Lídia ficou observando da porta, sem saber exatamente por quê. Clara abriu o papel que havia trazido. Hoje eu fiz um desenho para você. Colocou o papel sobre a mesa ao lado da cama. Era um desenho infantil, feito com lápis de cor já gastos.
Mostrava um homem alto segurando a mão de uma menina pequena sob um sol enorme e amarelo. Esse é você quando acordar. E essa sou eu. A gente tá indo tomar sorvete. A menina pegou novamente a mão de Augusto. Hoje eu aprendi uma música nova na escola. Quer ouvir? Começou a cantar baixinho. Uma canção simples, dessas que as crianças aprendem cedo, com uma melodia suave que parecia encher o quarto de algo que não existia ali antes. Enquanto cantava, Clara balançava levemente a mão do homem. E então aconteceu. Primeiro foi pequeno. Tão pequeno que poderia ser ignorado. O monitor cardíaco mudou de ritmo por um segundo. Lídia se aproximou rapidamente. Clara continuou cantando. O traçado do monitor reagiu novamente. Lídia sentiu o coração acelerar. Augusto não abriu os olhos. Não falou. Mas desta vez não havia dúvida. Os dedos dele se moveram. Devagar. Muito devagar. Como se alguém, preso em um lugar distante, estivesse tentando encontrar o caminho de volta. Clara sorriu, completamente tranquila. Viu? Eu falei que ele escuta. Lídia não respondeu. Ela estava olhando para o monitor com uma mistura de espanto e medo. Porque naquele momento uma pergunta impossível começou a crescer dentro dela. E se aquela menina estivesse fazendo algo que nenhum médico naquele hospital tinha conseguido fazer? Naquela mesma madrugada, depois que Clara saiu correndo pelo corredor para voltar antes que a mãe terminasse o turno de limpeza, o quarto 317 voltou a parecer exatamente como sempre parecerá. As luzes frias, o som constante das máquinas, o silêncio pesado que envolvia o corpo imóvel de Augusto Valença. Mas para a enfermeira Lídia, nada parecia igual. Ela ficou alguns minutos parada ao lado do monitor, revendo mentalmente o que acabará de acontecer. O traçado cardíaco havia mudado. Não fora uma falha do aparelho. Não fora um espasmo aleatório. Ela já trabalhava há 22 anos em enfermagem intensiva. Sabia reconhecer quando algo era apenas um reflexo neurológico involuntário. Aquilo não tinha sido. Ela olhou novamente para a mão de Augusto. Os dedos voltaram a ficar imóveis, como se nada tivesse acontecido. Mas poucos minutos antes eles haviam respondido ao toque da menina. Não com força, não com consciência plena, mas com uma reação clara demais para ser ignorada. Lídia respirou fundo. Se contasse aquilo a alguém, ninguém acreditaria. Ou pior. Talvez acreditassem e resolvessem investigar. E se investigassem, inevitavelmente descobririam que uma criança vinha entrando escondida na UTI há dias. Isso significaria apenas uma coisa: a mãe da menina perderia o emprego imediatamente. Lídia fechou os olhos por um instante. Na manhã seguinte, às 7 horas, a equipe médica se reuniu para a habitual visita clínica. O Dr. Marcelo Viana entrou no quarto acompanhado de 2 residentes e uma neurologista que acompanhava o caso desde o acidente. Ele começou a falar enquanto observava os gráficos no tablet. Pressão estável. Saturação estável. Nenhum sinal de atividade consciente. A neurologista aproximou-se do monitor cerebral. Curioso, murmurou. O Dr. Marcelo levantou os olhos. O que foi? Ela ampliou o gráfico na tela. Tivemos pequenas variações neurológicas nas últimas 2 madrugadas. Oscilações leves, mas consistentes. Um dos residentes se inclinou para observar. Isso pode indicar início de atividade cortical espontânea? Talvez, respondeu a médica. Ou apenas micro-respostas reflexas. Marcelo cruzou os braços. O cérebro humano gosta de nos surpreender. Continuem monitorando. A visita terminou poucos minutos depois. Para a equipe médica, aquilo era apenas um detalhe clínico. Um possível sinal de recuperação, mas ainda distante demais de qualquer conclusão. Para Lídia, que observava tudo em silêncio no canto do quarto, aquilo significava outra coisa. A menina. Durante todo o dia, aquela palavra não saiu de sua cabeça. À noite, quando o hospital voltou a mergulhar naquele clima de plantão silencioso, Lídia se viu caminhando novamente pelo corredor que levava ao quarto 317. Não demorou muito. Pouco depois das 11h30, Clara apareceu outra vez. Hoje ela parecia um pouco mais cautelosa. Antes de entrar no quarto, olhou para os 2 lados do corredor como quem imitava os adultos quando fazem algo proibido. Lídia não conseguiu evitar um sorriso. Você está ficando especialista nisso, não está? Clara respondeu baixinho. Minha mãe diz que quando a gente quer muito ajudar alguém, a gente precisa ser corajosa. E você quer ajudar ele? A menina assentiu. Ele parece muito triste quando dorme. Lídia abriu a porta do quarto e deixou Clara entrar. 5 minutos.
Clara correu até o banquinho ao lado da cama e segurou novamente a mão de Augusto. Oi, moço rico. Eu voltei. A enfermeira ficou observando de longe. Naquela noite, Clara não trouxe desenho. Trouxe uma história. Hoje a professora contou que quando alguém está dormindo muito fundo, às vezes precisa de uma voz amiga para encontrar o caminho de volta. Ela apertou levemente a mão do homem. Então eu vou continuar falando, tá? Começou a contar sobre seu dia. Sobre a aula de português. Sobre uma colega que chorou porque esqueceu o lanche. Sobre o cachorro da vizinha que sempre latia quando ela passava. E enquanto falava, a pequena mão continuava segurando a mão de Augusto. De repente, Clara parou. Lídia percebeu. O que foi? Perguntou a enfermeira. Clara inclinou a cabeça, observando o rosto do homem com atenção. Ele está tentando abrir os olhos. Lídia aproximou-se rapidamente. Os monitores começaram a registrar alterações mais claras. O traçado cardíaco subiu. A atividade cerebral aumentou. A neurologista havia dito que pequenas oscilações podiam ocorrer, mas aquilo já era diferente. Muito diferente. As pálpebras de Augusto tremeram. Uma vez. Depois outra. Clara apertou a mão dele com cuidado. Calma. Não precisa ter medo. Lídia sentiu o coração bater tão forte que quase doía. Senhor Valença? Murmurou. As pálpebras se moveram novamente. Muito devagar. Como se pesassem toneladas. Clara sorriu com uma confiança inexplicável. Tá vendo? Eu falei que você ia conseguir. De repente, os olhos de Augusto se abriram. Não completamente. Apenas uma fresta. A luz do quarto entrou em seus olhos pela primeira vez em 3 meses. Ele parecia confuso. Perdido. Tentou mover a cabeça, mas não conseguiu. Clara foi a primeira coisa que ele viu. A pequena menina de vestido simples, sentada ao lado da cama, segurando sua mão. Augusto piscou lentamente. Seus lábios se moveram com dificuldade. A voz saiu quase inaudível. Quem? Clara respondeu com naturalidade. Eu sou a Clara. Lídia já estava correndo para o interfone. Doutor Marcelo, venha imediatamente para o quarto 317. O paciente Valença está despertando. Mas Augusto não estava olhando para os aparelhos. Nem para a enfermeira. Nem para o quarto. Seus olhos continuavam fixos na menina. Você. Clara inclinou-se um pouco mais perto. Sou sua amiga. Eu vinha conversar com você enquanto dormia. Os olhos dele se encheram de lágrimas silenciosas. Porque em algum lugar profundo da memória fragmentada daquele homem que havia passado 93 dias preso na escuridão, uma voz pequena havia estado ali o tempo todo. Cantando. Falando. Prometendo que ele não estava sozinho. No corredor, passos apressados ecoaram. A equipe médica estava chegando. Mas dentro do quarto, naquele instante, apenas 2 pessoas pareciam realmente entender o que havia acontecido. Um homem que acabava de voltar da escuridão. E a pequena menina que nunca o deixou se perder nela. O quarto 317, que por 3 meses havia sido um lugar silencioso e previsível, transformou-se em poucos segundos em um cenário de correria e vozes sobrepostas. A porta se abriu com força quando o Dr. Marcelo Viana entrou acompanhado por 2 residentes e pela neurologista de plantão. Lídia afastou-se um pouco da cama para que os médicos pudessem trabalhar, mas seus olhos continuavam alternando entre os aparelhos e a pequena Clara, que ainda estava ali, parada ao lado do leito como se não tivesse feito nada de extraordinário. Augusto Valença mantinha os olhos entreabertos. O olhar estava turvo, como se o mundo ao redor fosse uma fotografia fora de foco. Sua respiração era irregular, e cada pequeno movimento parecia exigir um esforço enorme. Senhor Valença, consegue me ouvir? Perguntou o Dr. Marcelo, inclinando-se sobre ele. Augusto piscou lentamente. Isso já era mais do que qualquer médico naquele hospital esperava ver naquela noite. A neurologista aproximou uma pequena lanterna e iluminou os olhos dele. Reação pupilar presente. Os residentes começaram a verificar rapidamente os monitores e anotar dados. A atividade cerebral está aumentando. O Dr. Marcelo olhou novamente para Augusto. Se consegue me ouvir, tente apertar minha mão. Augusto tentou. O movimento foi mínimo, quase imperceptível, mas aconteceu. O médico respirou fundo. Incrível. Clara observava tudo com atenção silenciosa. Lídia aproximou-se dela e sussurrou. Agora você precisa sair, pequena. Isso aqui vai ficar cheio. Clara assentiu, mas antes de sair olhou novamente para Augusto. Eu volto amanhã, tá?
O empresário parecia ainda confuso demais para compreender completamente o que estava acontecendo, mas seus olhos tentaram acompanhar a menina quando ela caminhou até a porta. Antes de desaparecer no corredor, Clara levantou a mão em um pequeno aceno. Boa noite, moço rico. Quando ela saiu, a neurologista começou a falar com entusiasmo contido. Esse tipo de despertar após coma prolongado não é impossível, mas o tempo de resposta dele está acima do esperado. O Dr. Marcelo cruzou os braços, ainda observando os monitores. Vamos manter observação intensiva nas próximas horas. Quero exames neurológicos completos pela manhã. Lídia permaneceu em silêncio. Nenhum deles sabia. Nenhum deles sequer imaginava. Enquanto os médicos discutiam protocolos e estatísticas clínicas, a enfermeira não conseguia deixar de pensar em uma menina de vestido simples que havia cantado para aquele homem todas as noites. Horas depois, a notícia começou a circular discretamente entre os corredores do hospital. Augusto Valença havia despertado. Na manhã seguinte, o hospital parecia mais movimentado que o normal. Funcionários cochichavam nos corredores. Administradores iam e vinham apressados. O sobrenome Valença tinha peso suficiente para fazer qualquer instituição médica entrar em estado de atenção. Por volta das 10 da manhã, uma figura elegante entrou novamente no prédio. Vitória Valença caminhava com passos ainda mais firmes do que no dia anterior. Quando recebeu a ligação sobre o despertar do irmão, ela interrompeu uma reunião importante e foi direto para o hospital. Ao entrar no quarto 317, encontrou Augusto consciente pela primeira vez. Ele ainda parecia fraco. Havia tubos, monitores, limitações físicas. Mas os olhos estavam abertos. Vitória aproximou-se lentamente. Augusto. Ele virou o rosto com dificuldade. Vitória. A irmã segurou a mão dele. Você nos deu um grande susto. Ele demorou alguns segundos para responder. Quanto tempo? 3 meses. Augusto fechou os olhos por um instante, como se tentasse organizar as memórias que voltavam em fragmentos. Acidente? Sim. O carro capotou na estrada. Foi um milagre você sobreviver. Augusto respirou fundo. E, alguém esteve aqui. Vitória franziu a testa. Médicos e enfermeiros estiveram aqui o tempo todo. Ele balançou a cabeça lentamente. Não. Uma menina. Vitória olhou para o Dr. Marcelo, que estava no canto do quarto. Ele ainda pode estar confuso, disse o médico com cautela. A mente demora um pouco para reorganizar as lembranças após um coma prolongado. Mas Augusto parecia certo do que dizia. Ela falava comigo. Vitória apertou levemente os lábios. Provavelmente algum sonho. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Não era sonho. No mesmo momento, no outro lado do hospital, Clara caminhava ao lado da mãe pelo corredor do setor de limpeza. Juliana empurrava o carrinho com produtos de higienização enquanto revisava mentalmente as tarefas da noite. Clara segurava um caderno pequeno. Mamãe. O que foi, filha? Aquele moço rico acordou. Juliana parou de andar. Como você sabe disso? Clara sorriu. Porque eu prometi que ele ia acordar. A mãe olhou para ela com expressão confusa. Você esteve de novo naquele andar? Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Só um pouquinho. Juliana suspirou, passando a mão na testa. Filha, eu já te expliquei que você não pode entrar ali. Se alguém descobrir, eu posso perder meu trabalho. Eu sei, mamãe. Desculpa. A mulher respirou fundo, tentando manter a calma. Mas o que você disse? Que ele acordou. Clara assentiu. Ele abriu os olhos ontem à noite. Juliana não respondeu. Achou melhor não discutir aquilo naquele momento. Crianças às vezes inventavam histórias para parecer importantes. Mas, naquele mesmo instante, uma enfermeira passou correndo pelo corredor conversando com outra funcionária. Você soube? O paciente Valença despertou. Juliana parou imediatamente. Clara apenas sorriu, como quem já sabia. No quarto 317, Augusto continuava tentando organizar os pensamentos. A imagem da menina voltava à sua mente com nitidez crescente. Cabelos presos. Olhos grandes. Uma voz cantando baixinho. Ele olhou para o Dr. Marcelo. Quem trabalha na limpeza deste andar? O médico pareceu confuso com a pergunta. Alguns funcionários do hospital. Por quê? Augusto demorou um pouco para responder. Porque a menina disse que a mãe trabalha aqui. Vitória cruzou os braços. Augusto, você precisa descansar. Sua mente ainda está se recuperando. Mas o empresário insistiu. Ela segurava minha mão.
Houve um silêncio breve no quarto. O Dr. Marcelo trocou um olhar rápido com Lídia. A enfermeira sentiu um frio subir pela espinha. Porque naquele momento ela percebeu uma coisa que ninguém mais ali tinha percebido ainda. Se Augusto continuasse falando sobre a menina, mais cedo ou mais tarde alguém descobriria quem era Clara. E quando isso acontecesse, a vida daquela pequena família humilde poderia mudar completamente. Nos dias que se seguiram ao despertar de Augusto Valença, o Hospital Santa Isabel passou a viver uma espécie de agitação silenciosa. Oficialmente, nada havia mudado além da recuperação gradual de um paciente importante. Mas nos bastidores, médicos, administradores e membros da diretoria sabiam que aquilo era muito maior do que um simples caso clínico. O homem que comandava um dos maiores grupos empresariais do país estava voltando à vida. E com ele voltavam decisões que afetariam muita gente. Augusto ainda estava fraco. Seus movimentos eram limitados, e os médicos insistiam que a recuperação deveria ser lenta e cuidadosa. Mas a mente dele começava a funcionar com clareza crescente. E havia uma pergunta que não o deixava em paz. Quem era a menina? Na terceira noite depois do despertar, ele chamou a enfermeira Lídia quando ela entrou no quarto para verificar os aparelhos. A senhora pode me ajudar com uma coisa? Claro, senhor Valença. Ele olhou para a porta do quarto, certificando-se de que estavam sozinhos. A menina. Lídia sentiu o estômago apertar. Que menina, senhor? A que falava comigo. A enfermeira tentou manter a expressão neutra. O senhor esteve em coma por bastante tempo. Às vezes o cérebro cria lembranças durante esse período. Augusto não desviou o olhar. Eu me lembro da voz dela. Lídia não respondeu. Ela cantava uma música. A enfermeira sentiu um arrepio subir pela nuca. Dormia neném, que a Cuca vem pegar. A frase saiu da boca de Augusto com dificuldade, mas era Clara. A mesma canção que Clara cantava todas as noites. Lídia ficou imóvel. Não era possível que ele se lembrasse disso. Ela também falava da mãe. Falava da escola. Falava de um desenho que fez para mim. O silêncio no quarto ficou pesado. Augusto continuou olhando para ela. Eu não sonhei isso. Lídia respirou fundo. Talvez o senhor esteja misturando lembranças, disse ela finalmente. Mas o olhar de Augusto continuava firme. Eu senti a mão dela. A enfermeira desviou os olhos. Naquele mesmo momento, no escritório administrativo do hospital, Vitória Valença conversava com o Dr. Marcelo Viana. Quero entender exatamente o que aconteceu na noite em que meu irmão despertou. O médico apoiou as mãos sobre a mesa. O cérebro humano é imprevisível. Às vezes um estímulo neurológico espontâneo inicia o processo de retorno à consciência. Vitória inclinou ligeiramente a cabeça. Meu irmão afirma que uma criança estava no quarto. O Dr. Marcelo franziu a testa. Isso não é possível. Vitória abriu uma pasta que havia trazido consigo. Meu irmão não costuma inventar coisas. O médico respirou fundo. Pacientes que despertam após coma frequentemente apresentam confusão inicial. Vitória permaneceu alguns segundos em silêncio, observando o médico. Então disse algo que mudou completamente o tom da conversa. Eu não estou aqui para discutir medicina, doutor. Estou aqui porque minha família financia metade das reformas deste hospital. O médico ficou em silêncio. Quero saber se houve alguma falha de segurança naquela ala. No corredor do setor de limpeza, Juliana terminava de organizar o carrinho de produtos quando Clara apareceu correndo. Mamãe. O que foi, filha? Ele quer falar comigo. Juliana olhou para ela confusa. Quem? O moço rico. A mulher suspirou. Clara, nós já conversamos sobre isso. Mas ele perguntou por mim. Como você sabe? Porque eu fui ver ele hoje. Juliana ficou completamente imóvel. Você fez o quê? A menina baixou os olhos. Ele estava acordado. Juliana sentiu o coração acelerar. Filha, você não pode entrar naquela ala. Se alguém descobrir. Mas ele lembrou de mim. A mulher passou a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. No mesmo instante, duas enfermeiras passaram conversando pelo corredor. A família Valença quer revisar as câmeras da UTI. Juliana congelou. Câmeras? Sim. Parece que o paciente falou de uma menina. Clara levantou o rosto imediatamente. Juliana sentiu o sangue sumir do rosto. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. Se alguém visse Clara entrando naquela ala durante a madrugada, não haveria explicação suficiente para salvar seu emprego. No quarto 317, Augusto continuava olhando para Lídia. Ela disse que voltaria.
A enfermeira sentiu o coração bater mais forte. E então Augusto fez a pergunta que ela mais temia. Quem é ela? Lídia demorou alguns segundos antes de responder. Talvez alguém que se importou quando ninguém mais tinha tempo para isso. Augusto franziu levemente a testa. Então ela esteve aqui de verdade. A enfermeira ficou em silêncio. Naquele mesmo momento, no escritório administrativo do hospital, um técnico começava a acessar as gravações das câmeras do corredor da UTI. Vitória Valença observava a tela. Avance para as gravações das últimas madrugadas. O técnico começou a acelerar as imagens. Horas de corredores vazios. Enfermeiros passando. Médicos entrando e saindo. Até que, em determinado momento da gravação, uma pequena figura apareceu no corredor. Uma menina. Vestido simples. Cabelos presos em duas Maria Chiquinhas. Carregando um desenho nas mãos. Vitória se inclinou para a frente. Pare o vídeo. A imagem congelou. Um sorriso frio surgiu lentamente em seu rosto. Então é assim. Porque naquele instante ela compreendeu algo que ninguém mais havia percebido ainda. Se aquela menina tivesse mesmo algum tipo de influência emocional sobre Augusto, ela poderia se tornar um problema. Ou uma oportunidade. Na sala de monitoramento do hospital, o ar parecia mais frio do que no restante do prédio. As luzes brancas refletiam na tela grande onde a imagem congelada mostrava claramente a pequena Clara caminhando pelo corredor da UTI com passos cautelosos. O técnico de segurança olhou para Vitória Valença esperando alguma reação, mas ela não demonstrou surpresa nem indignação. Apenas observava. Reproduza novamente, disse ela. O vídeo voltou alguns segundos. Clara aparecia entrando no corredor, olhando discretamente para os lados antes de se aproximar da porta do quarto 317. Vitória cruzou os braços. Em que horário foi isso? 23h42, respondeu o técnico. Ela permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois perguntou. Consegue identificar quem é a mãe dessa menina? Provavelmente alguma funcionária da limpeza. Posso verificar os registros do turno noturno. Faça isso. Enquanto o técnico começava a consultar o sistema interno, Vitória olhava para a tela com atenção analítica. Não havia indignação em seu rosto. Nem preocupação. Havia algo mais frio. Cálculo. Minutos depois, o técnico voltou a falar. A funcionária responsável pela limpeza daquele corredor é Juliana Ferreira. Turno noturno. Vitória assentiu lentamente. Interessante. No mesmo instante, em um pequeno apartamento do outro lado da cidade, Juliana terminava de preparar uma sopa simples enquanto Clara estava sentada à mesa desenhando. O apartamento era pequeno, mas extremamente organizado. Havia livros escolares empilhados em um canto, desenhos colados na parede e uma pequena estante com algumas plantas que Juliana cuidava com carinho. Mamãe? O que foi, filha? Você acha que o moço rico vai ficar bravo comigo? Juliana parou de mexer a panela. Por que ele ficaria bravo? Porque eu entrei no quarto dele escondida. A mãe suspirou. Filha, o problema não é ele ficar bravo. O problema é se o hospital descobrir. Mas ele abriu os olhos. Juliana virou-se lentamente. Sim, eu ouvi falar disso hoje. Foi quando eu estava lá. A mulher apoiou as mãos na pia e ficou em silêncio por alguns segundos. Clara continuou desenhando. Eu só queria que ele não ficasse sozinho. Juliana aproximou-se da mesa e acariciou os cabelos da filha. Você tem um coração muito grande, sabia? Clara levantou os olhos. Isso é ruim? Não. Mas às vezes o mundo não entende corações grandes. Na manhã seguinte, Augusto Valença estava sentado pela primeira vez na cama com a ajuda da equipe médica. Os movimentos ainda eram lentos, mas a recuperação surpreendia os especialistas. O doutor Marcelo revisava alguns exames quando Augusto falou novamente. Doutor. Sim? A menina. O médico suspirou discretamente. O senhor ainda está pensando nisso? Ela esteve aqui. Augusto olhou diretamente para ele. E ela vai voltar. Antes que o médico pudesse responder, a porta do quarto se abriu. Vitória entrou com passos elegantes. Augusto. Ele virou o rosto. Vitória. A irmã aproximou-se com um sorriso controlado. Como está se sentindo? Melhor. Isso é ótimo. Ela sentou-se na cadeira ao lado da cama. Sabe, você falou muito sobre uma menina. Augusto franziu levemente a testa. Ela vinha aqui. Vitória assentiu devagar. Sim. Ela veio. Augusto olhou para ela com surpresa. Então você encontrou ela. Vitória sorriu. Não pessoalmente.
mas sei exatamente quem é. Augusto ficou em silêncio. Ela é filha de uma funcionária da limpeza do hospital. O empresário tentou processar a informação. Ela entrava escondida na UTI durante a madrugada. A voz de Vitória continuava calma. Provavelmente a mãe nem sabia. Augusto respirou fundo. Ela só queria conversar comigo. Vitória inclinou ligeiramente a cabeça. Talvez. Ou talvez não. Ele olhou para ela com atenção. O que você quer dizer? Vitória apoiou os cotovelos na cadeira. Você esteve em coma por 3 meses, Augusto. Durante esse tempo, muitas decisões importantes ficaram suspensas. O empresário não respondeu. Uma criança aparecendo misteriosamente no quarto de um homem rico pode gerar muitas interpretações. Augusto franziu a testa. Ela tem 7 anos. Vitória levantou um dedo. Exatamente. Crianças são muito fáceis de usar. O silêncio no quarto ficou pesado. Você acha que foi planejado? Vitória levantou os ombros. Eu apenas acho prudente considerar todas as possibilidades. Augusto olhou para a janela por alguns segundos. Depois respondeu com firmeza. Ela segurou minha mão quando ninguém mais estava aqui. Vitória observou o irmão com atenção. Às vezes as pessoas fazem gestos gentis esperando algo em troca. Augusto voltou a olhar para ela. Ela não pediu nada. Vitória levantou-se. Mesmo assim, acho melhor manter certa distância. Ela caminhou até a porta. Já pedi para o hospital reforçar a segurança. Aquela menina não vai mais entrar aqui. Augusto ficou completamente imóvel. Quando a porta se fechou, ele permaneceu olhando para o teto. Porque naquele momento uma sensação estranha crescia dentro dele. Durante 3 meses na escuridão, uma pequena voz havia sido a única coisa que o mantinha conectado ao mundo. E agora? Essa voz poderia desaparecer. Do outro lado da cidade, Clara terminou o desenho que estava fazendo. Era o mesmo desenho de antes. Um homem alto. Uma menina pequena. Caminhando juntos sob um sol enorme. Mamãe? Sim? Quando o moço rico sair do hospital, ele ainda vai ser meu amigo? Juliana ficou alguns segundos sem saber o que responder. Então apenas disse. Algumas amizades aparecem quando a gente menos espera. E Clara sorriu. Sem saber que naquele mesmo momento, no hospital, portas estavam começando a se fechar. Nos dias seguintes, a rotina no Hospital Santa Isabel mudou de maneira quase imperceptível para quem observava de fora. Para a maioria das pessoas, parecia apenas uma questão de organização hospitalar. Mais segurança no corredor da UTI, um novo sistema de acesso para visitantes e enfermeiros, e a presença frequente de um segurança próximo aos elevadores. Mas Lídia percebeu imediatamente o que aquilo significava. Vitória Valença havia cumprido sua promessa. Clara não conseguiria mais entrar. Naquela noite, quando o relógio se aproximava das 11h30, Lídia caminhou pelo corredor da UTI e parou perto da porta do quarto 317. Dentro, Augusto estava sentado na cama, apoiado por travesseiros, olhando fixamente para a janela escura. O reflexo das luzes da cidade piscava no vidro, e por um instante ele pareceu apenas um homem comum cansado depois de um dia longo. Mas algo em seu olhar mostrava que ele estava esperando. Esperando alguém. A enfermeira entrou no quarto. Como está se sentindo esta noite? Augusto demorou alguns segundos para responder. Mais acordado do que ontem. Isso é bom sinal. Ele continuou olhando para a porta. Ela não veio hoje. Lídia sabia exatamente de quem ele estava falando. O hospital mudou algumas regras de acesso. Augusto virou o rosto lentamente para ela. Minha irmã. A enfermeira não respondeu. Ela não confia nas pessoas. Lídia ajeitou discretamente um dos monitores. Algumas pessoas vivem muito tempo sem aprender a confiar. Augusto respirou fundo. A menina nunca pediu nada. Ele parecia falar mais para si mesmo do que para a enfermeira. Só conversava comigo. Falava da mãe. Da escola. De um gato que ela encontrou no pátio do prédio. Lídia sorriu levemente. Clara gosta muito de gatos. Augusto virou a cabeça rapidamente. Então ela existe. A enfermeira percebeu tarde demais que havia falado demais. Sim, disse finalmente. Ela existe. Augusto fechou os olhos por um instante. Qual é o nome da mãe? Juliana. Ele repetiu o nome devagar. Juliana. Naquele mesmo momento, em um pequeno apartamento iluminado por uma única lâmpada amarela, Clara estava sentada na cama olhando para a porta do quarto. Mamãe? O que foi, filha? Hoje eu não fui ver ele. Juliana estava dobrando algumas roupas. Eu sei.
Você acha que ele ficou triste? A mãe suspirou. Talvez ele esteja ocupado ficando forte de novo. Clara olhou para o chão. Mas eu prometi que ia voltar. Juliana sentou-se ao lado da filha. Às vezes a gente quer ajudar alguém, mas o mundo coloca portas na nossa frente. Clara pensou por alguns segundos. Mas portas também podem abrir. Juliana sorriu. Você é muito parecida com seu pai quando acredita nas coisas. Clara inclinou a cabeça. Meu pai acreditava em portas também? A mulher demorou um instante antes de responder. Ele acreditava em recomeços. Na manhã seguinte, Augusto surpreendeu a equipe médica. Durante a fisioterapia, ele insistiu em levantar-se da cama com ajuda. Ainda é cedo para isso, disse o fisioterapeuta. Mas Augusto não era um homem acostumado a esperar. Preciso caminhar. Com esforço, ele conseguiu dar alguns passos pelo quarto. O doutor Marcelo observava a cena com atenção. A recuperação está acima do esperado. A mente dele sempre foi muito disciplinada, respondeu um dos residentes. Depois da sessão de fisioterapia, Augusto pediu algo que deixou todos surpresos. Quero sair do hospital. O doutor Marcelo balançou a cabeça. Ainda não. Mas posso receber visitas. Vitória apareceu no hospital pouco depois do almoço. Quando entrou no quarto, encontrou o irmão sentado em uma cadeira. Você está melhorando rápido. Preciso resolver algumas coisas. Vitória cruzou os braços. Você precisa se recuperar primeiro. Augusto olhou diretamente para ela. Quero conhecer a menina. O silêncio que se seguiu foi pesado. Vitória respondeu com calma. A filha da funcionária? Sim. Não vejo necessidade disso. Eu vejo. Ela esteve comigo quando ninguém mais estava. Vitória deu alguns passos pelo quarto. Augusto, pessoas simples às vezes se aproximam de gente rica esperando oportunidades. Ele não desviou o olhar. Ela tem 7 anos. Vitória parou de andar. Ainda assim, é melhor manter distância. Augusto respirou fundo. Quero conhecer a mãe dela também. Vitória ficou completamente imóvel por alguns segundos. Depois sorriu. Um sorriso pequeno e frio. Se você insiste tanto, podemos resolver isso. Augusto não percebeu o que havia por trás daquele sorriso. Mas Vitória já tinha uma ideia clara do que fazer. Horas depois, no setor administrativo do hospital, Juliana recebeu uma ligação inesperada. Senhora Juliana Ferreira? Sim? Aqui é do escritório da diretoria do hospital. Precisamos que a senhora compareça amanhã de manhã para uma reunião. Juliana franziu a testa. Reunião? Sim. Relacionado a um assunto importante envolvendo um paciente da UTI. Quando desligou o telefone, sentiu o coração acelerar. Clara observava da mesa. Mamãe? Sim? Você parece preocupada. Juliana forçou um sorriso. Acho que amanhã vamos ter uma conversa muito importante. Clara pensou por um instante. Com o moço rico? Juliana não respondeu. Mas no fundo sabia que aquela reunião poderia mudar tudo. Para melhor. Ou para muito pior. Na manhã seguinte, o céu sobre a cidade ainda estava cinza quando Juliana Ferreira chegou ao Hospital Santa Isabel mais cedo do que de costume. A ligação da noite anterior não havia saído de sua cabeça nem por um instante. Durante toda a madrugada, enquanto Clara dormia no pequeno quarto do apartamento, Juliana permaneceu acordada imaginando todos os cenários possíveis. Funcionários da limpeza não eram chamados para reuniões na diretoria. Nunca. Quando atravessou o saguão do hospital, sentiu um peso no peito que parecia crescer a cada passo. O prédio onde trabalhava havia quase 4 anos de repente parecia diferente, mais formal, mais distante, como se ela estivesse entrando em um lugar onde não pertencia. Na recepção administrativa, uma secretária aguardava. Senhora Juliana? Sim. Por favor, pode me acompanhar. O corredor que levava ao setor da diretoria era silencioso, revestido de madeira clara e quadros modernos nas paredes. Nada lembrava os corredores simples onde ela passava as madrugadas limpando o chão. A secretária parou diante de uma porta grande. Pode entrar. Juliana respirou fundo antes de girar a maçaneta. Dentro da sala estavam 3 pessoas. O doutor Marcelo Viana. Um advogado que ela nunca havia visto. E uma mulher elegante de postura impecável que Juliana reconheceu imediatamente pelas fotografias que já apareciam nas revistas de negócios. Vitória Valença. Juliana sentiu o estômago revirar. Por favor, sente-se, disse Vitória com um sorriso educado. Juliana obedeceu. A empresária entrelaçou os dedos sobre a mesa. A senhora trabalha aqui há quanto tempo? Quase 4 anos.
E mora com sua filha Clara, correto? Juliana levantou o olhar. Sim. Vitória assentiu lentamente. Então vou ser direta. Ela deslizou um tablet sobre a mesa. Na tela aparecia o vídeo das câmeras de segurança do hospital. Clara caminhando pelo corredor da UTI. Juliana sentiu o sangue desaparecer do rosto. Minha filha. A empresária ergueu a mão delicadamente. Entendo que talvez a senhora não soubesse. Juliana tentou falar. Eu nunca permitiria que ela entrasse ali. Mas Vitória continuou. Uma criança entrou diversas vezes em uma área restrita do hospital. Isso é uma violação séria de segurança. Juliana baixou os olhos. Eu sinto muito. O doutor Marcelo pigarreou discretamente. Mas há outro ponto. Juliana levantou novamente o olhar. Meu irmão despertou do coma na mesma noite em que sua filha esteve no quarto dele. A mulher não respondeu. Não sabia o que dizer. Vitória inclinou-se levemente para a frente. Ele acredita que sua filha teve algum papel nisso. Juliana piscou surpresa. Clara só conversava com ele. Exatamente. A empresária recostou-se na cadeira. Isso cria uma situação delicada. Juliana sentiu o coração acelerar. Eu não queria nenhum problema. Se for necessário, eu peço demissão. Vitória levantou uma sobrancelha. Não. Não queremos que a senhora peça demissão. Juliana ficou confusa. Então, Vitória cruzou as pernas com elegância. Meu irmão quer conhecer sua filha. Juliana permaneceu completamente imóvel. Ele falou muito sobre ela. O doutor Marcelo completou. Ele insiste que a menina o ajudou durante o coma. Juliana respirou fundo. Clara só conversava com ele porque achava que ele estava sozinho. Vitória observou atentamente cada reação dela. E é exatamente por isso que queremos resolver isso da maneira correta. Juliana franziu a testa. Que maneira? Vitória abriu um pequeno sorriso calculado. Hoje à tarde o Sr. Valença receberá alta parcial para continuar a recuperação em casa. Ele pediu especificamente para conhecer sua filha antes de sair do hospital. Juliana ficou sem palavras. Se a senhora concordar, Clara pode vir aqui hoje. A mulher demorou alguns segundos para responder. Ele não vai ficar bravo? Vitória levantou-se. Muito pelo contrário. Horas depois, no pequeno apartamento do bairro simples onde moravam, Clara terminava de colorir um desenho quando Juliana entrou no quarto. Filha. Clara levantou o rosto. Sim? Você lembra do moço rico do hospital? Os olhos da menina brilharam imediatamente. Ele acordou? Sim. E ele quer te conhecer. Clara ficou completamente imóvel. Mesmo? Mesmo. A menina pulou da cama. Eu sabia. Juliana riu nervosa. Sabia o quê? Que ele ia querer conversar comigo quando acordasse. No hospital, Augusto estava sentado perto da janela do quarto 317 quando a porta se abriu. Lídia entrou primeiro. Augusto. Ele virou o rosto. Ela está aqui. O coração dele acelerou. Atrás da enfermeira apareceu Clara, segurando a mão da mãe. Por alguns segundos ninguém falou nada. Augusto observou a menina. Os mesmos olhos. O mesmo sorriso tímido. Você voltou, disse ele finalmente. Clara respondeu com naturalidade. Eu prometi. Juliana apertou levemente a mão da filha. Senhor Valença, eu peço desculpa se minha filha causou algum problema. Mas Augusto interrompeu com um gesto suave. Não. Ele olhou novamente para Clara. Você foi a única pessoa que ficou comigo quando eu estava perdido. A menina inclinou a cabeça. Você lembra das histórias? Lembro. E da música? Augusto sorriu pela primeira vez desde que acordara. Lembro da música também. Clara abriu um sorriso enorme. Então deu certo. Juliana observava a cena em silêncio. Augusto olhou para ela. A senhora criou uma menina extraordinária. Juliana abaixou os olhos. Ela só tem um coração grande demais. Augusto respirou fundo. Às vezes são esses corações que salvam pessoas. Clara puxou discretamente a manga da camisa dele. Moço rico. Pode me chamar de Augusto. Ela sorriu. Augusto, você ainda quer tomar sorvete comigo quando sair daqui? O empresário riu baixinho. Acho que essa é a primeira reunião importante da minha agenda. A menina ficou satisfeita. Vitória observava a cena do corredor através da porta entreaberta. Seu rosto continuava impassível. Mas algo dentro dela compreendia que aquele encontro simples tinha iniciado algo que nem dinheiro, nem poder, nem influência poderiam controlar. Dentro do quarto, Augusto segurava a pequena mão de Clara com cuidado.
Durante 3 meses ele havia lutado para sair da escuridão. E agora entendia finalmente o que havia iluminado o caminho de volta. Uma menina. Uma promessa. E uma voz que nunca o deixou sozinho. Fim da história. Esta história nos lembra que às vezes as maiores mudanças na vida não vêm do dinheiro, do poder ou das grandes decisões, mas dos pequenos gestos de humanidade que aparecem quando menos esperamos. Uma criança que decidiu conversar com um homem em silêncio conseguiu fazer aquilo que ninguém imaginava possível: trazer esperança de volta para alguém que todos acreditavam estar perdido. Se esta história tocou o seu coração, não esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com pessoas que também acreditam no poder da bondade e da esperança. Se você gosta de histórias emocionantes como esta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E conta para nós nos comentários: de que cidade você está assistindo? Adoramos saber de onde vêm as pessoas que acompanham nossas histórias. Nos vemos na próxima história.